Broly vs Asura. Vou te mostrar quem vence em uma batalha mortal e o porquê. Assista o vídeo. Quando anunciaram o filme de Dragon Ball e uma imagem, geral achou que era Yamoshi. Houveram muitas teorias, mas no final era o Broly. Broly é o filho de Paragus e o antagonista central do filme Dragon Ball Super é Broly. Conhecido como o lendário Super Saiyajin, ele surge a cada 1000 anos com um poder devastador, capaz de redefinir os limites da destruição. Temendo que essa força incomensurável pudesse ameaçar seu domínio, Vegeta ordenou sua morte, temendo que Broly usurpasse o seu trono. Mesmo sem liberar sua fúria lendária, Broly em sua forma base exibe uma força que beira o absurdo, enfrentando o príncipe dos Saiyajins. Vegeta nesse ponto era capaz de erguer uma rocha enorme acima da cabeça utilizando apenas um dedo. Ainda assim, Broly o enfrentou de igual para igual, trocando golpes avassaladores e pressionando Vegeta até obrigá-lo a recuar. Quando Vegeta ascendeu ao Super Saiyajin e enfrentou Broly, ele perfurou cadeias de montanha de gelo com sua fúria em um único soco. Ainda em base, Broly pôde enfrentar o Goku pós-saga do sobrevivente, o Goku mais poderoso do que nunca. Ele voltou a reafirmar sua força, quase que repetindo a façanha contra uma versão ainda mais poderosa de Vegeta. Vegeta, no mesmo estágio de poder de Goku, sentiu o peso de cada golpe de Broly, não querendo o enfrentar por muito tempo. Mesmo em sua forma base, Broly se move com uma agilidade fora do comum. Ele mantém o ritmo de Vegeta, que era capaz de cruzar cerca de 10.000 km em apenas 5 segundos, o que representava velocidades fenomenais. Em combate, Broly reage ao próprio Kamehameha de Goku, desviando na fração de um piscar de olhos, contra-atacando antes que o feixe sequer perca o brilho. Quando libera todo seu poder, Broly supera qualquer limite conhecido, e no seu máximo ele tem velocidades mais rápidas que a luz no mínimo em reação, pois lutou contra Gogeta Blue e evitou vários ataques. Isso não é pra qualquer um. Broly não é apenas uma potência bruta, ele é um ser capaz de suportar golpes que devastariam qualquer outro guerreiro. Vegeta em sua forma God desferiu socos que poderiam fazer crateras e reduzir montanhas além escombros, e Broly sobreviveu. Vale a pena ressaltar que quando Goku também usou um golpe de Ki Divino contra Trunks do futuro, que estava próximo ao nível de Super Saiyajin 3, ele foi nocauteado. Ele sobreviveu a um ataque de Vegeta Super Saiyajin God que o Goku achou que o mataria. Vegeta achou ter finalizado Broly, mas o Saiyajin se reergue. Ao entrar em fúria total, Broly atinge a sua forma Ikari, lendário, onde Vegeta God não consegue sequer riscar sua pele. Os golpes de Goku em Super Saiyajin God pós-torneio do poder não podem ferir Broly. Um God menos poderoso ameaçou o Universo 7 em sua luta contra Bills, usando essa transformação. Nesse estado, o poder que enfrentou Beerus no início de Dragon Ball Super não é o suficiente para ferir Broly. Mesmo após uma surra de Goku em Super Saiyajin Blue, cujos socos foram tão poderosos que criaram icebergs gigantes, Broly continuou avançando, com seu espírito inabalável, e ainda lutou dentro da lava. Já quando ele se transforma em Super Saiyajin, nem os golpes de Goku e Vegeta em Super Saiyajin Blue e o Freeza dourado podem o ferir. Pode também aguentar uma rajada insana do Gogeta Super Saiyajin. Inclusive, o Gogeta pressionou tanto que fez ele se transformar em Super Saiyajin lendário. Nesse nível, os golpes de Gogeta Super Saiyajin, que era superior ao nível Blue, não poderia ferir Broly. Broly é resistente bastante para aguentar os golpes do Gogeta Blue, que era mais poderoso que ele. O Saiyajin é resiliente a um espancamento do Gogeta em Super Saiyajin Blue. Outra prova de sua durabilidade é que ele pode aguentar seus ataques refletidos contra ele, e também não caiu para os massivos ataques de energia do Gogeta, incluindo uma rajada de Ki concentrada nele, que gerou uma explosão enorme. Broly parece um monstro. Mesmo fora das transformações mais extremas, ele demonstra um nível de destruição imenso. O único soco de Broly foi tão devastador que a energia residual varreu Goku, destruindo geleiras inteiras como um mero efeito colateral. Ao canalizar o poder dos grandes macacos, o lendário Ozaru, sem precisar se transformar, Broly luta em pé de igualdade com Super Saiyajin Blue. Quando Broly liberta sua forma Ikari, lendário, o mar inteiro treme sob os seus pés. Em questão de segundos, ele levanta redemoinhos gigantescos, provando que sua fúria abala até a própria natureza. Nem mesmo o Ki do Super Saiyajin God consegue conter Ikari por muito tempo. Sua aura é tão massiva que deixa o Goku lutando para manter qualquer forma de controle. Broly não precisa golpear para devastar. Seu rugido convoca uma onda de energia tão imensa que Goku acreditou estar à beira da destruição. Quando Broly finalmente libera sua forma de Super Saiyajin clássico, seu poder atinge patamares cósmicos. Em Super Saiyajin, Broly supera facilmente Goku e Vegeta em Super Saiyajin Blue, tombando até o temível Freeza
cinza dourado. Seus ataques são tão massivos que anulam Kamehameha e Galkigan antes mesmo de ganharem forma. Com força suficiente para rasgar o próprio tecido do espaço, ele cria rachaduras dimensionais que mandam ele e Gogeta Super Saiyajin para outra realidade, um feito que poucos mortais ou deuses podem fazer. Nesse nível, Broly pode enfrentar Gohan Beast, um guerreiro tão poderoso que no auge do seu poder poderia com um soco reverter Goku da sua forma mais poderosa à forma base. Ele também se impôs em um combate livre contra Goku, Vegeta e Gohan ao mesmo tempo. Quando Broly atinge sua forma lendária de Super Saiyajin, sua fúria passa dos limites universais. Mesmo Gogeta Super Saiyajin foi forçado a invocar seu poder Blue para se defender, e ao colidirem, o choque gerou uma explosão que destruiu a dimensão onde lutavam. Ainda assim, Broly resistiu, forçando Gogeta Blue a admitir sua fúria suprema. Com níveis de poder capazes de obliterar todo o macrocosmo do Universo 7, incluindo o Reino Mortal, que possui lugares onde o tempo flui diferente, e Hell, ambos maiores que o Universo, Makai, o domínio dos Kaioshins, que também tem um tempo que flui diferente, e até o próprio espaço do Deus da Destruição Beerus, Broly se torna uma força que ameaça a cosmologia inteira, pois estaria no mínimo no nível do Beerus. Broly não é apenas um guerreiro, ele é uma besta enjaulada. A fúria é um dos sentimentos primordiais dos seres vivos, e isso em qualquer lugar. Por que você pensou que seria diferente nos videogames? De lá vem o Asura. Asura é o protagonista de Asura's Wrath e o personagem que dá o nome à obra. Antigamente, ele fazia parte dos 8 generais guardiões e integrava o exército Shinkoku, lutando com fúria contra Goma Viltran. Contudo, em minha batalha, a traição de seus companheiros o expulsou, selando seu destino e impulsionando sua jornada de vingança e redenção. E lembre-se, se você quiser ouvir com mais qualidade e sem preocupação de cabos, dá uma conferida no fone Bluetooth que estou recomendando. O link está na descrição. Mesmo em sua forma base, Asura se eleva acima de qualquer definição comum de resistência. 2 golpes consecutivos de Goman, cada um capaz de rivalizar com a fúria de Asura, mal o abalaram. Em seguida, ele foi brutalmente espancado por Aizen, um gigante tão monstruoso que Asura se via como um mero inseto. Ainda assim, se levantou para continuar lutando. Empalado por lâminas inimigas, Asura mantém sua mobilidade e força de vontade normalmente, mesmo com o corpo perfurado. As rajadas de energia de Viltra, capazes de engolir planetas inteiros, detonam ao redor de Asura, sem quebrar sua couraça. Ele absorve 2 explosões sucessivas de Viltra Core, do tamanho da própria Gaia, e segue firme. Mesmo contra Yasha, cujo poder se aproxima do nível de Asura, e Algos, que ultrapassa com sua espada letal, Asura resiste. O único golpe de Algos partiu os braços de Asura, lançou-o da lua à terra em segundos, e o empalou com tanta força que sua espada rasgou o sol, criando uma onda de choque que poderia varrer continentes. Mas Asura se reergueu. Em sua forma destruidor, bem maior que Gaia, Asura absorve um raio de Chakravartin, disparado em distâncias intergalácticas em minutos, sem sofrer danos. Até mesmo os ataques do Criador falharam em pará-lo. Ele suportou os golpes do Criador, que era mais poderoso que qualquer um antes. Resistiu à manipulação temporal e lutou quase até a paralisação contra o próprio arquiteto da criação aqui, mesmo quando este empregou uma espécie de plot hacks para desequilibrar o combate. Cada cicatriz que marca seu corpo é um testemunho que para Asura não existe limite de resistência. Mesmo em sua forma base, Asura demonstra reflexos sobre-humanos, rivalizando com os oponentes mais rápidos do cosmos. Nos primeiros embates, Asura mantém-se ombro a ombro com Argos, trocando golpes e esquivando-se de forma tão ágil que um olho humano não poderia acompanhar. Quando Deus descarrega uma chuva de relâmpagos cósmicos, Asura responde a queima-roupa, reagindo a cada raio. Yasha, conhecido como um dos mais velozes de todo o verso, enfrenta Asura, que bloqueia e contra-ataca sem perder o ritmo na batalha. Asura também pode reagir a todos os orbes de luz de Chakravartin. Mesmo em sua forma destruidor, maior que Gaia, ele escapa dos raios que atravessam distâncias intergalácticas em alguns segundos. Para provar que não se limita ao combate, Asura cruzou a lua inteira criada por Chakravartin, que era praticamente do tamanho de uma galáxia, em fração de segundos. Na evolução máxima de sua velocidade, Asura combate de igual para igual com o próprio Criador, desviando de ataques que estão além de qualquer forma anterior. Ele trocou golpes até quase paralisar o ser que manipula o mantra, saindo vitorioso desse confronto épico. Por fim, Asura provou sua velocidade de vontade ao escapar do Naraka, o reino intermediário entre a vida e a morte, repleta de pilares sem fim. Mesmo sem seus braços, Asura permanece um mestre das artes marciais. Ele redireciona golpes, executa contra-ataques com o corpo inteiro e derruba oponentes que dependem de mãos para lutar. De suas palmas, Asura convoca feixes de energia tão densos que atravessam a carne de Goma, e até formar grandes esferas de energia ele pode. Em uma de suas formas, que não é nem a mais forte, ele já podia
podia rivalizar com uma arma do tamanho do planeta, e pode até criar uma chuva de meteoros. Sua energia pode afetar até o Criador. À medida que sua raiva explode, sua energia se intensifica, crescendo de uma simples faísca até vastas esferas de destruição. No ápice de sua fúria, maior até que Gaia, ele aniquila planetas e até sóis gigantes azuis, apenas com o poder de sua energia ou com um soco brutal. Um soco do Azura enviou o gigante Weiser para fora da órbita, e ambos estavam no mesmo patamar de poder. Em seguida, uma das coisas mais memoráveis de Azura foi simplesmente segurar o dedo do gigante Weiser, que era maior que Gaia, e depois o matou com um soco brutal. Ele era do nível do Azura nesse momento, e apenas a explosão do semideus gerou uma onda de choque maior que Gaia. Em sua forma destruidor, Azura esmagou a estátua colossal de Chakravartin, uma estrutura maior que galáxias inteiras, e causou uma explosão que poderia varrer até uma galáxia como efeito colateral. Azura superou Chakravartin, que estava além da forma de estátua, que criou sua própria dimensão. Chakravartin criou o mundo e muitos outros mundos, o que podem também ser outros universos. Ele também é responsável pela criação do mantra e pela personificação da roda da vida. Isso é mencionado diversas vezes. E Azura chegou a enfrentar o próprio Criador, um ser capaz de apagar sua dimensão com um toque. Lutou por uma fúria inumana, derrotando-o. A queda do Criador fez o mantra da ira sumir, e consequentemente Azura sucumbiu junto com ele. Chakravartin era tão poderoso que sua estátua sem vida e quase sem energia pode gerar uma explosão tão grande que deixou a própria estátua, que era maior que galáxias, minúscula. Seu poder era tão vasto que mesmo morto, Azura retornou 870 milhões de anos depois. Mas nem tudo são flores, pois Azura pode ser derrotado de muitas maneiras. Azura depende do mantra da ira e da fé. Se as orações e almas da humanidade não forem convertidas em energia de mantra para fortalecê-lo, ele deixará de existir. Essa é a saga de Azura, um guerreiro que transcende a forma física, domina a energia pura e rivaliza com deuses. Enquanto o Broly descansava, ouviu passos e ergueu-se alerta ao ver a Azura surgir. "Você é que perturba Gaia? Eu, Azura, vou acabar com isso", declarou ele. Broly assume uma postura de combate, mas recusa-se a lutar. Irritado, Azura desfere um golpe que faz Broly atravessar montanhas. Ele se irrita e ambos trocam ataques que sacodem o ambiente. Azura, com fúria e 6 braços, inicialmente domina Broly facilmente, com sua vantagem de força e velocidade, até que Broly atinge sua forma Ikari e muda o jogo, destruindo os membros de Azura. Em desespero, Azura incendeia-se ira e lança uma rajada que Broly redireciona ao espaço, criando uma explosão colossal, maior que Gaia. Broly, ainda apanhando, se irrita cada vez mais e então se torna Super Saiyajin. Retalha Azura até abrir uma fenda dimensional, onde continuam a batalha. Lá, Azura evolui em Destruidor e quase esmaga Broly usando seus braços maiores que um planeta. Mas o Saiyajin, contido em sua barreira de Ki, consumido pela ira, explode em poder do lendário Super Saiyajin e repele-o. Criando uma esfera de energia, Broly supera Azura numa colisão que destrói a fenda e a dimensão e ambos retornam a Gaia. Fraco, Azura tenta lutar, mas é derrotado pelas rajadas finais de Broly, que exausto cai no chão. KO. A batalha mortal foi intensa e muito difícil, mas Broly vence e aqui está o porquê. Eles são muito próximos. Azura tem ampla vantagem em força e velocidade, enquanto Broly é muito mais poderoso e resistente. E mesmo com as vantagens de Azura, ele teria que superar o poder do Broly, que também daria uma resistência incrível ao Broly. Diante disso, o mais provável é que Azura caísse primeiro que o Broly. É claro que ele iria retornar, mas não seria de imediato. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é